Quero iniciar essa aula perguntando para você uma pergunta bem simples. Você estudaria mais em um curso em que a avaliação do seu desempenho variasse entre a letra A até a F, ou em um curso que exigisse apenas o conceito aprovado ou reprovado? Uma pesquisa feita pelo especialista em comportamento Pearson Robbins diz que, geralmente, os estudantes se importam apenas em saber se foram aprovados ou reprovados e costumam estudar somente o suficiente para serem aprovados. Talvez você já teve uma experiência dessa ou conhece pessoas que são assim. E esse exemplo ilustra como os sistemas de avaliação de desempenho interferem no comportamento das pessoas. O que molda o comportamento do aluno e sua dedicação aos estudos em sua sala de aula são os critérios avaliativos do professor. Do mesmo modo, a maneira com que as instituições desenvolvem e administram o sistema de avaliação de desempenho interfere no comportamento de seus liderados. Mas afinal, o que é desempenho? Há alguns anos, a maioria das instituições mediam o seu desempenho, o desempenho dos seus liderados, com base em uma lista de tarefas a respeito da sua função. No entanto, hoje, atualmente, as empresas são menos hierárquicas, porém, são mais conduzidas pelo volume de trabalho. Isso significa que são mais exigentes. Os estudiosos da gestão de desempenho humano, hoje em dia, reconhecem 3 principais comportamentos do desenvolvimento profissional ou até mesmo de uma equipe de voluntários, que são desempenho de tarefa, cidadania e contraprodutividade. E eu quero detalhar para você cada uma delas, ok? Vamos lá. Primeiro comportamento que influencia no desempenho humano, desempenho de tarefas. Desempenho de tarefas nada mais é do que o desempenho das suas responsabilidades que contribuem para a formação de alguém, de alguma pessoa, ou para a produção de um bem ou serviço. É exatamente o que está na descrição das suas funções no seu trabalho, ok? Segundo comportamento que influencia no desempenho humano, cidadania. São as ações que contribuem para o ambiente psicológico da organização, ou seja, ter proatividade. Exemplo, ajudar as pessoas mesmo quando isso não é exigido, apoiar os objetivos da instituição, tratar os colegas com respeito, oferecer sugestões construtivas e fazer até elogios a respeito da instituição, de pessoas e até mesmo do sistema. E o terceiro comportamento que influencia no desempenho humano é a contraprodutividade. São as ações que prejudicam diretamente a instituição, como, por exemplo, roubar, danificar as instalações da empresa, comportar-se agressivamente com os colegas e faltar sem necessidade. Conforme essas orientações, a maioria dos gestores acredita que para o ser humano apresentar bom desempenho, deve demonstrar os 2 primeiros comportamentos e evitar o terceiro. Por exemplo, uma pessoa que executa suas funções com eficácia, mas é agressiva e grosseira com os colegas, não será entendida como um bom funcionário para a maioria das empresas. Do mesmo modo, até o funcionário ou voluntário mais agradável e animado, se não conseguir apresentar bom desempenho nas suas funções, não será atendido ou não será visto como um bom funcionário. E de acordo com os mesmos especialistas, a gestão de desempenho humano pode ser avaliada por meio de 3 dimensões. Primeira, expectativas. Segundo, recursos. Terceiro, motivação. Nesse sentido, os mesmos especialistas buscaram 3 verbos para facilitar, que explicam essas dimensões e que representam as atitudes das pessoas diante de uma atividade. E os verbos são esses: saber, poder e querer. E o saber está ligado às expectativas, o poder está ligado aos recursos e o querer está ligado à motivação. Vamos lá, o saber, ele está ligado ao conhecimento, conhecer bem a sua função, ter um bom desempenho e conhecer as expectativas que o seu líder tem do seu desempenho, tá bom? Poder está relacionado à autonomia, refere-se às condições de trabalho,
os recursos que a pessoa tem para desempenhar e conduzir o seu trabalho. E o querer, que está relacionado à motivação. Trata-se da predisposição, da motivação e interesse da pessoa em realizar suas atividades com responsabilidade. Sintetizando essa ideia, cada verbo relaciona-se a uma dimensão, como eu falei anteriormente. Vamos ver como essas dimensões podem ser avaliadas, tá? Então a gente sempre vai avaliar competência e motivação, não esquece disso. Então assim, as expectativas, ou melhor, a expectativa está ligado ao saber. A pessoa sabe o que é esperado como resultado do seu trabalho. E uma pergunta de checagem para você gravar esse ponto é: como está se saindo em suas atividades? Recurso está ligado ao poder. O poder está relacionado à habilidade, à competência, à autonomia e ao conhecimento. Uma pergunta de checagem é: a pessoa tem condições de realizar a atividade que lhe foi atribuída? Ela tem esse poder, essa autonomia? E terceiro, motivação está ligado ao querer, o que move alguém a realizar suas responsabilidades. E aqui duas perguntas de checagem para você compreender um pouquinho melhor esse ponto é: a pessoa quer realizar as atividades que lhe foram atribuídas? Ou a pessoa está motivada para desempenhar essas atividades? Em alguns trabalhos, os comportamentos para o desempenho são definidos de forma rigorosa e podem ser facilmente avaliadas. Por exemplo, um operário da linha de montagem. A sua função é sentar diante de uma esteira que se move e encaixar peças a um determinado produto no momento em que ele passa. O operário tem pouca variação de comportamento para o desempenho, porque o trabalho dele, basicamente, é ficar em seu posto de trabalho, é ficar atento ao produto que passa e é fixar as peças. O seu desempenho pode ser medido quantitativamente, por exemplo, analisar a porcentagem de peças que ele encaixa de maneira correta. No entanto, para muitos outros colaboradores, os comportamentos para o desempenho são bem mais difíceis de serem avaliados devido à sua diversificação. Quer um outro exemplo? Um cientista de pesquisa e desenvolvimento. Qual que é a sua função? A sua função é trabalhar em um laboratório, fazendo novas descobertas científicas que tenham potencial comercial. O cientista ele tem uma variação de comportamento para o desempenho. O seu avanço desejado pode levar meses ou até mesmo anos para ocorrer. Então presta atenção, neste exemplo, as empresas dependem de uma variedade de métodos para mensurar o desempenho do cientista. O segredo, portanto, é combinar o mecanismo de avaliação com a função que um funcionário executa. A essência da gestão do desempenho é a avaliação real do desempenho de um indivíduo ou de um grupo. E a avaliação do desempenho é o processo pelo qual uma pessoa avalia o comportamento do funcionário no trabalho e compara aos padrões estabelecidos, documenta os resultados e comunica os resultados aos funcionários. Um sistema de gestão de desempenho é construído em conjunto, entenda isso. Ou seja, tanto o gestor como o funcionário ou o voluntário participam juntos do processo. E por isso é essencial que o colaborador seja sensibilizado para se sentir envolvido. Para melhorar de forma gradativa e incessante o desempenho das pessoas, o gestor necessita não apenas avaliar e supervisionar o desempenho, mas estar atento aos seguintes itens que eu quero te falar agora. Anota aí. Primeiro, estar atento para que as pessoas aprendam cada vez mais, e estar atento para que elas definam as suas metas e objetivos, estar atento para que elas se desenvolvam e estar atento para que elas recebam feedbacks para conseguirem alcançar seus níveis mais superiores de desempenho. Ok? Quero te convidar agora para a gente ir direto para a aula 3. Vem comigo.